Olá, turma. Na aula de hoje nós iremos dar continuidade ao assunto de circunferência. Na aula passada nós vimos a definição de circunferência, os principais elementos, raio, diâmetro e corda. Nós vimos como calcular o comprimento de uma circunferência, no qual é dado pela seguinte equação: 2π vezes raio. No entanto, em função do comprimento da circunferência, é possível calcular o raio, sendo o raio igual ao comprimento da circunferência dividido por 2π, e o diâmetro é o dobro do raio, ou seja, o diâmetro é 2 vezes o raio. Lembrando que π vale aproximadamente 3,14. Na aula de hoje nós iremos ver o assunto medida de arco. Bom, o que é a medida de um arco em uma circunferência? A medida do arco em uma circunferência não é nada mais, nada menos do que um trecho do comprimento da circunferência. Nas aulas anteriores, nós vimos o comprimento da circunferência, que é dado por 2π vezes raio. 2π vezes raio. Nós vimos que o comprimento da circunferência é dado por 2π vezes raio. No entanto, quando eu falo de arco, é apenas um trecho ou um pedaço desse comprimento de circunferência. Vejamos que nós temos na seguinte circunferência um arco, ou seja, a distância de A para B, no qual está destacada de azul. Nós temos o arco AB. E daí esse arco ele é diretamente proporcional ao ângulo central da circunferência e ao seu comprimento. Bom, o comprimento total de uma circunferência está para o ângulo total da mesma, ou seja, um ângulo de uma volta completa, que é de 360 graus. Ou seja, a cada uma volta completa, 360 graus é dado, e o comprimento da circunferência será 2 vezes π vezes raio. No entanto, para um arco no qual é traçado um ângulo de apenas 30 graus, como destacado aqui, um ângulo de apenas 30 graus, nós teremos um comprimento x, um comprimento que ainda não é definido. Então, há uma proporcionalidade. 360 graus está para 2 vezes o raio, 2 vezes o π vezes o raio, assim como 30 graus, que é o ângulo no qual define este arco, está para o comprimento do arco, um comprimento x, que ainda não é definido. Então, fazendo o meio pelos extremos, nós teremos x vezes 360 e 30 vezes 2 vezes π vezes raio. Onde, ao isolar o valor x, que é o valor que se quer calcular, teremos x igual a 2 vezes π vezes raio vezes 30 sobre 360. E daí é substituído o valor do raio nesta equação. Como neste exemplo a medida do raio foi definida por 4 centímetros, então será substituída essa medida de 4 centímetros. Tendo 2 vezes π vezes 4 vezes 30 sobre 360. Ao multiplicar esses valores, 2 vezes 4 vezes 30, nós obteremos 8 vezes 30, 240. E em seguida, 240 vezes π, 240π. Então, teremos 240π sobre 360. Simplificando, cortando 0 com 0, simplificando tudo por 6, nós teremos 4π.
Nós teremos aqui, simplificando tudo por 12, aliás, vamos simplificar por 12, que vai dar um valor, uma fração já irredutível. Então, por 12 nós teremos 2π, e 36 por 12 nós teremos 3. Ou seja, teremos o valor 2π sobre 3. Como sabemos que π vale 3,14, nós teremos duas vezes, substituindo π, duas vezes 3,14 dividido por 3, que vai dar o valor de aproximadamente 2 vezes 3,14, 6,28 dividido por 3, 2,09 ou 2,1 aproximadamente. Ou seja, resumindo, sempre que eu for calcular o comprimento de um arco de uma circunferência, eu vou resumir a seguinte fórmula. Eu vou ter o comprimento do arco x ou L, pois é representado muitas das vezes o comprimento de arco por L, como 2 vezes π vezes o raio da circunferência vezes o ângulo que está formando aquele arco. No caso desse exemplo, o ângulo foi 30. Em outros exemplos, nós não saberemos quanto vai ser o ângulo, vai depender de cada questão. Então, como não vou saber, eu vou dizer que o ângulo é um ângulo alfa. Então, 2 vezes π, 2 vezes π vezes raio vezes alfa, tudo isso dividido por 360. Então, matematicamente, nós temos essa seguinte fórmula para calcular o comprimento de um arco de uma circunferência. 2 vezes π vezes o raio vezes o ângulo no qual está formando o arco, dividido tudo por 360. Então, vamos partir para o próximo exemplo, onde estaremos resolvendo o exemplo completo. Bom, nesta questão, nós temos um arco AB, um arco que vai de A até B, e o ângulo central que forma este arco é de 150 graus. O raio da circunferência é de 30 centímetros. Então, nosso objetivo é calcular esse arco, no qual vou representar aqui por L, e eu posso também representar por X. E como foi dito anteriormente, a fórmula é L é igual a 2 vezes π vezes o raio vezes o ângulo, que é alfa, dividido por 360. Agora basta realizar essa substituição. L é igual a 2 vezes 3,14. 3,14 é o valor do π, vezes o raio. O meu raio é 30 na circunferência, observe, 30. Vezes o ângulo central que forma o arco, que é de 150 graus. Então, vezes 150 graus, tudo isso dividido por 360. Então, multiplicando 2 vezes 3,14 vezes 30 do raio vezes 150, nós teremos 28.260. Tudo isso dividido por 360. Então, ao dividir 28.260 por 360, nós iremos obter o valor de 78,5. Ou seja, esse é o valor do comprimento desse arco aqui. Ele vale 78,5 centímetros. Então, dessa forma, nós calculamos o comprimento deste arco. Então, para qualquer questão, será feito dessa mesma forma. De forma análoga, será calculado o comprimento do arco.
fazendo a seguinte continha: 2 vezes o π, vezes o raio, vezes o ângulo que forma o arco, dividido por 360. Então aqui nós finalizamos a nossa aula e desejo a todos vocês um bom dia.